Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso Construindo Fluxo Prime, que agora passa a se chamar Construindo seu agente de IA. E por que disso? Porque o NicoChat lançou uma funcionalidade nova chamada Agente de IA e nós vamos trabalhar em cima dessa nova funcionalidade. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que virá, né? Espero que vocês consigam aprender o máximo possível, que vai ser uma forma mais fácil de aplicar tudo aquilo que você já estudou no início desse curso, né, que são as funcionalidades, padrões ali da ferramenta, que não deixam de ser importantes, tá? Nessa primeira aula nós vamos só dar uma passada ali nas configurações, né, iniciais ali, onde você vai encontrar essa ferramenta nova, caso você ainda não saiba, tá? E eu vou tentar explicar mais ou menos qual é a diferença dos fluxos antigos para esse novo fluxo de agente de IA, tá? Então, bora lá para nossa tela. Bom, e para começar aqui, eu vou mostrar para vocês um fluxo onde a função dele é simplesmente gerar o agendamento com inteligência artificial, ou seja, ele está preparado para consultar a disponibilidade, fazer o agendamento, fazer o cancelamento se necessário e fazer o reagendamento, tá? Todos esses bloquinhos aqui, incluindo os blocos que a gente deixa aqui construídos em fluxos de função, né? Que no caso nosso a gente usa o identificador de tipo, né? E aqui um divisor de texto que eu tirei aqui da parte principal do fluxo principal e coloquei dentro de um fluxo de função também, tá? Então você tem que configurar do zero todas essas funcionalidades, né, para que a gente consiga executar todo esse agendamento. Agora eu vou mostrar para vocês como que fica esse mesmo fluxo de agendamento, né, com inteligência artificial. É claro que esse fluxo construído nos agentes de IA, ele tem algumas funcionalidades a mais, que, por exemplo, ali ele já faz toda a triagem inicial do lead, né? A gente já verifica tudo que é necessário, verifica qual é o profissional que ele quer agendar, a gente verifica, a gente tem ali as informações da empresa. Nesse fluxo aqui não, ele só tem especificamente a função de agendar, porque a gente trata essa parte inicial do fluxo em um outro atendimento. A gente faz um pré-atendimento, a gente divide aqui o nosso prompt para que justamente ela consiga executar as duas partes sem ter muita alucinação, tá? Nos agentes de IA, então, para você que está chegando agora que não sabe onde que fica os agentes de IA, você vai vir aqui, ó, na parte esquerda central de IA, então aqui fica todas as configurações das novas funcionalidades de agente de IA do NicoChat, tá? Então aqui, ó, já vou te mostrar aqui, a gente cria aqui um agente de IA, né? Eu já tenho aqui, inclusive, criado esse agente de IA com todo o prompt necessário para fazer todas as execuções, inclusive já tenho aqui até criado as funções, que é isso que nós vamos fazer. O objetivo dessas aulas é a gente criar esse agente de IA para agendamento, entendeu? Fazendo ali a triagem inicial, então ali já está configurado todo o prompt para a gente executar. Aqui eu já tenho as funções, é claro que tem outras funções de outros agentes que eu tenho aqui disponível, né? Lógico, mas eu já tenho aqui, por exemplo, agendar consulta, buscar disponibilidade de data, consultar. Então eu tenho todas essas funções já preparadas aqui e nós vamos construir elas todas do zero, tá? Ó, aqui tudo configurado bonitinho. E eu tenho aqui também, como eu mostrei para vocês o outro fluxo, né? Eu tenho aqui separado o fluxo, a pasta com os fluxos daquele agente de IA. Então, assim, não que ele tenha diminuído a quantidade de blocos que possivelmente você vai ter que usar. Lógico que diminuiu, assim, em partes, porque você não vai precisar mais de um divisor de... Aliás, você tem ali o divisor de texto, né, que é do NicoChat, que ele já tem preparado. Mas, por exemplo, você não vai precisar mais do identificador de tipo de mensagem. Por quê? O agente de IA, ele já faz essa identificação do tipo de mensagem quando é áudio, né? Quando é texto e quando é imagem. Você já tem essa possibilidade de mandar tudo isso dentro do agente de IA. As outras funcionalidades nós vamos testar e vamos analisar como que a gente pode estar fazendo essa tratativa de PDF, de doc, né? A gente vai testar para ver se ele vai identificar tudo isso durante as nossas aulas. Entendeu? Então, assim, mostrando para vocês que
Questão de blocos, aqui é claro que eu tenho algumas funcionalidades a mais que eu vou ensinar para você, que lá naquele outro fluxo não tem, tá? Mas que aqui a gente consegue estar utilizando, principalmente para embedar alguma informação dentro do agente de IA, tá? Eu vou te ensinar nas próximas aulas a fazer isso de uma forma muito simples, tá? Então, assim, basicamente as mesmas funções que tinha lá. Eu vou até tentar aqui abrir uma segunda página para a gente fazer um comparativo que eu vou te mostrar. Pronto, dupliquei aqui a página para que vocês entendam, olha. Basicamente, tudo que tem aqui é executado aqui também. Só que o que acontece? Aqui são fluxos de trabalho, né? Onde cada função tem o seu fluxo de trabalho, diferente aqui do fluxo comum, que a gente coloca tudo aqui dentro mesmo do fluxo que a gente chama fluxo web, né? Para a API oficial, para o Omnichannel, ele é chamado fluxo web. Então, diferente dos agentes de IA, aqui a gente coloca tudo dentro de um fluxo só e aqui a gente vai construir para cada função um fluxo de trabalho diferente. Há possibilidade de você construir tudo em um fluxo só? Sim, só que aí você vai ter que colocar uma condicional, onde você vai ter que identificar ali, através da função executada, né? Qual é o caminho que ele tem que seguir. Mas eu, particularmente, não acho isso interessante. Prefiro construir ali, é bom que já fica organizado cada função dentro do seu fluxo de trabalho. Então, para que vocês entendam, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui verificar horário do agendamento, né? Verificar horário, a disponibilidade de horário. Então, ela sai aqui quando ela executa a função e ela vai fazer esse processo aqui em cima. Nos agentes de IA, nós temos aqui, ó, consultar disponibilidade, que é onde, quando ele vai executar a função, ele vai executar esse fluxo de trabalho, onde ele vai consultar a disponibilidade, tá? Tá um pouco maior aqui, porque nos agentes de IA, eu já estou construindo aqui com a possibilidade de você colocar vários profissionais, tá? É tanto por isso que ele está um pouquinho maior a função. Mas se a gente abrir ele aqui, ó, se a gente abrir ele aqui, exceto essa parte onde a gente consulta aqui, onde a gente faz o processo para identificar o profissional, né, baseado no interesse do lead, a gente só usaria isso aqui. A gente não precisaria de mais outra coisa e também a resposta da função, lógico, né? Então, a gente precisaria desse bloco, onde a gente vai fazer a consulta da disponibilidade, e a gente precisaria aqui do bloco de função, né? No caso tem dois, da resposta da função, no caso tem dois, né? Um para quando der alguma coisa errada, e o outro aqui para quando tiver a disponibilidade, onde a gente converte isso em texto e a gente joga dentro da resposta da função, onde a IA vai ter as informações dos horários disponíveis e vai poder responder o usuário com essa disponibilidade. Então, basicamente, a gente ia precisar apenas disso aqui, né? A gente precisa apenas disso aqui para fazer essa consulta de disponibilidade dentro dos agentes de IA. Diferente daqui que a gente tem aqui uns blocozinhos a mais. É claro que daria para unir aqui, né? Colocar tudo num bloco só, mas a gente tem aqui, inclusive, está faltando aqui que esse bloco está desatualizado, que está faltando a resposta da função, está aqui no modelo antigo, que teríamos que usar o Nicotools, né, como vocês têm aí as aulas anteriores, tá? Então, vocês devem me perguntar aí, talvez esteja com essa dúvida na cabeça, né? Quando usar um, quando usar outro? Tá, a qualquer momento você pode escolher tanto um quanto o outro, vai funcionar, vai depender da sua expertise, vai depender do tamanho do seu atendimento também e da facilidade que você tem para usar um ou outro. É claro que os agentes de IA estão muito mais fáceis de você programar, tá? Na utilização dos agentes de IA, como vocês podem ver, é claro que tem aqui a lógica do fluxo ainda, mas a maioria aqui do domínio que você vai ter que ter é o domínio do prompt, tá? E para isso também eu tenho uma novidade, eu construí também um outro GPT. Além do Kiron 2.0, vocês vão ter acesso também ao Kiron 3.0, que ele está preparado para receber as informações que serão necessárias para criar o seu novo agente. Inclusive, se você quiser converter um agente antigo seu para um agente novo, os agentes de IA, né, para o fluxo de agente de IA, você simplesmente vai copiar o seu prompt, vai jogar lá no Kiron 3.0 e ele vai converter esse prompt
para esse formato novo, já te trazendo inclusive aqui a descrição, que a gente sabe que não é necessário aqui no preenchimento, que ela não vai fazer nenhuma diferença, mas ele já vai te trazer o nome da IA aqui, tudo certinho, a descrição, ele já vai te trazer o role, que são as personalidades da IA, né? Vai te trazer bonitinho desse formato aqui, eu já deixei para você. A gente não está usando aqui o formato Markdown, tá? Porque eu acredito, como eu já expliquei anteriormente nas aulas de prompt, que como a gente utiliza o WhatsApp, a gente não tem necessidade de usar a formatação de Markdown nos nossos prompts, tá? Mas faça da forma que você achar mais necessário. A gente vai explicar aqui todas as partes, tudo como que você faz, como que você gera as funções, cria as funções, como você coloca aqui, tudo certinho nas próximas aulas. Mas o Kiron 3.0, ele já vai te entregar tudo aqui prontinho para você copiar e colar aqui dentro. É claro que com os refinamentos que você for fazendo, você vai fazendo as alterações necessárias, né? Inclusive, você pode estar refinando com o Kiron 3.0. Ah, deu alguma coisa errada? Respondeu de alguma coisa errada? De alguma forma que não é para responder? Você vai lá e instrui o Kiron a alterar essa funcionalidade dentro do seu prompt. Uma novidade também no Kiron 3.0 é que após ele gerar o prompt, se você já indicou que dentro do prompt vai ter alguma função, inclusive nós vamos ter uma aula específica para você aprender a utilizar o Kiron 3.0, então, se tiver uma função específica dentro do prompt, ao final, depois que ele te entregar todo o prompt, ele vai te perguntar se você quer gerar os prompts das funções. Isso é excelente. Por quê? Porque ele já vai te dar o nome da função necessária e ele já vai te dar o prompt da função que você vai utilizar e ele vai te dar os parâmetros e as descrições dos parâmetros que você vai utilizar dentro daquela função que você quer executar. Então, o que isso quer dizer? Se você diz aqui no seu prompt que a IA vai ter que coletar algumas informações do cliente e dessas informações ela vai precisar ali separar alguns parâmetros, então ele já vai te dar tudo isso completinho para você copiar e colar. Você vai ver que em 10 minutos você vai conseguir criar o seu agente de IA e colocar ele para funcionar. Aproximadamente 10 minutos, tá? A gente exagera um pouquinho às vezes aí nesses tempos. É claro que essa montagem aqui, prompt, você vai gastar mais ou menos isso. Depois é só copiar e colar as funções. E é claro que pode ser que demande um pouco mais de tempo na criação dos fluxos de trabalho, que são os fluxos acionados para executar toda aquela tarefa de cada função, tá? Então, essas são as novidades que a gente tem para vocês aqui dentro do nosso curso, que passou a ser construindo o seu agente de IA. Espero que vocês gostem das próximas aulas e a gente vai criar do zero toda a funcionalidade de um agente de IA que vai realizar agendamentos com cal.com, inclusive, para a clínica, tá? Então, espero que vocês gostem das próximas aulas e não esqueçam de deixar suas dúvidas, caso necessária, tanto aqui embaixo dessa aula, ou então no nosso grupo lá, que é até mais fácil para que a galera veja, para que eu veja também e consiga responder a sua dúvida, tá? Então, vejo você na próxima aula. Até mais.